Agora, Muito bem, querido. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 15. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Enquanto os irmãos estão procurando, achando o texto, nós estamos numa série de mensagens baseada nessa carta, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No domingo passado, a mensagem que foi trazida pelo pastor Alexandre, nós refletimos sobre a vinda do Senhor. Os irmãos que leram o texto, que começou lá do capítulo 4, verso 13, até o capítulo 5, versículo 11, perceberam que Paulo usou o verbo consolar duas vezes ali naquela passagem, né? No versículo 18 do capítulo de número 4, Paulo diz: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Depois, no capítulo 5, no verso 11, Paulo repete: portanto, consolem uns aos outros. E ele avança dizendo: e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Então, Paulo conclui que a expectativa da vinda do Senhor e a nossa união para sempre com Ele deve ser um instrumento de consolo e de edificação no corpo de Cristo. Assim como a esperança que nós temos na nossa futura ressurreição, estava no contexto da semana passada. Paulo diz no verso 13 do capítulo 4 que ele não queria que aqueles tessalonicenses, que aqueles irmãos e nós também hoje, ficássemos entristecidos além do normal pela perda de um ente querido. É o que estava acontecendo naquela igreja. Algumas pessoas estavam partindo para a glória e aqueles irmãos ficavam completamente desolados, como se nunca mais fossem rever aqueles queridos. E aí Paulo então diz no versículo 13, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, né? Paulo usa aqui uma linguagem figurada, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Paulo não estava dizendo que os cristãos de Tessalônica e nós, quando, entre aspas, perdemos, quando parte para o Senhor, um querido nosso, um irmão, algum familiar cristão, que nós não devemos nos entristecer. É impossível isso, né? Mas Paulo está dizendo: eu não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança, porque nós temos esperança. E a nossa esperança está aí no versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem, os nossos queridos que partiram. Quando o Senhor vier para o encontro de toda a igreja, eles virão com o Senhor. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo conclui o capítulo 4 e o versículo 11 do capítulo 5, dizendo que essas palavras são de consolo. Essas palavras são de edificação para a igreja. Então, esse é o contexto da passagem que nós vamos ler agora, do versículo 12 até o versículo de número 15. Irmãos, depois de dizer que essas palavras são de consolo, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos?
nessa passagem que nós acabamos de ler, Paulo está fechando a seção doutrinária da carta com algumas exortações. E essas exortações, elas tinham o propósito de corrigir alguns problemas de relacionamentos, falta de cuidado com a vida espiritual dos tessalonicenses. E tudo isso foi gerado por uma visão equivocada sobre a vinda do Senhor, uma visão equivocada sobre a situação dos que morreram em Cristo e também em relação ao enfrentamento das provações. A igreja estava vivendo provações, algumas pessoas estavam partindo, e aí a tristeza começou a tomar conta daqueles corações, e pelas entrelinhas a gente percebe que alguns problemas de relacionamento começaram a ser gerados. E Paulo, então, se dirige àqueles irmãos com todo carinho, com todo amor, mas os orienta sobre como eles deveriam viver enquanto estavam aguardando o Senhor. Esse é o nosso desafio. Recebemos o Senhor Jesus, sabemos de onde viemos, como estávamos, o que Cristo fez na nossa vida e para onde nós estamos indo. Nós sabemos. Jesus diz: quem anda nas trevas não sabe para onde vai, mas ele também diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então o Evangelho nos traz esse discernimento, a nossa identidade foi redefinida, como bem disse a Ana Paula nessa manhã. Nós tínhamos uma velha natureza, nós temos agora uma nova natureza, nós somos regenerados, gerados de novo em Cristo. Então nós sabemos, irmãos, de onde viemos, o que Cristo fez em nós e para onde nós estamos indo. Esse é o nosso testemunho de vida. Mas a questão é que ele ainda não veio, nós ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. Isso não é nome de filme, não, né? Ainda estamos aqui, nós vamos ser arrebatados, né? Estamos caminhando para a glória. E a questão é como é que nós vivemos enquanto o aguardamos, nessa expectativa da vinda do Senhor, como igreja, como família de Deus. Ah, pastor, a gente vai se tolerando aqui, a gente vai né? O Senhor falou que nós deveríamos nos amar, que nos amássemos, não que nos amassássemos, né? Nós devemos conviver. Então, Paulo ele vai estar mostrando para nós aqui nessa passagem como a gente olha para ver a maneira como ele tratou os tessalonicenses e como nós devemos aplicar isso em nossas vidas. Então, nós poderíamos resumir esses versículos da seguinte forma: enquanto aguardamos a vinda do Senhor, nós devemos viver para a glória de Deus num ambiente de comunhão saudável no corpo de Cristo, sem descuidarmos da nossa comunhão individual com Deus. Do versículo 16 em diante, ele vai estar tratando da nossa vida individualmente, da nossa comunhão com o Senhor, né? Ele vai falar de algumas realidades que precisam fazer parte da nossa vida. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças. Mas nós hoje vamos focar na primeira parte, nessa primeira exortação que Paulo vai estar trabalhando a questão da comunhão. Uma igreja que estava enfrentando lutas, perseguições, uma igreja que estava vivendo uma tristeza pela perda de alguns irmãos na fé, que estava precisando de correção na expectativa da vinda do Senhor, na visão da ressurreição futura que nós experimentaremos. Nós não somos como os materialistas que acham que a vida termina aqui. Nós cremos naquilo que Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós cremos que, ao fechar os nossos olhos na história, nós vamos abrir na eternidade e vamos ver o Cordeiro que foi morto, que nos substituiu naquela cruz, que pagou a nossa dívida. E nós vamos viver para sempre com o Senhor. Mas enquanto aqui estamos, nós vivemos numa comunidade. E nós queremos considerar a questão dos relacionamentos. E Paulo, ele volta o seu olhar para dois aspectos da comunhão cristã. Na igreja na qual nós fazemos parte, na igreja real, na igreja militante, na igreja de Cristo, no corpo visível de Cristo na história. O primeiro aspecto trabalhado pelo apóstolo diz respeito ao respeito e a apreciação pela liderança. Deus colocou na igreja local, em Tessalônica, algumas pessoas que cuidavam daquele rebanho. Como Deus também colocou na nossa comunidade homens de Deus,
que são homens e mulheres de Deus, que foram chamados para cuidarem de nós, para nos liderarem em Cristo. E vejam qual é a orientação do apóstolo Paulo para que a igreja deveria ter com seus líderes. Versículo 12, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês. Vejam, Paulo fala de apreço. Quem eram essas pessoas especificamente? Que os presidem no Senhor e os admoestam. As comunidades do Novo Testamento, elas eram comunidades que se reuniam em casas, e elas estavam sob a liderança de presbíteros, que também a palavra se aplica a pastor ou a bispo, que eram cristãos mais maduros, que eram cristãos que tinham a sua vida com Cristo reconhecida na comunidade. E aí nós temos aquelas qualificações de 1 Timóteo capítulo 3, de Tito capítulo 1. Eram pessoas que deveriam viver uma vida irrepreensível, não impecáveis. Eram pessoas que deveriam priorizar as suas famílias, por isso, marido de uma só mulher, que criavam filhos sob disciplina. Eram pessoas que também deveriam ser aptas para ensinar, né? Não ter um conhecimento extraordinário, mas alguém que conhecesse a Escritura a ponto de poder interpretá-la e aplicar na vida daqueles irmãos, seguindo o programa de Jesus de fazer discípulos que façam discípulos. Então, são essas pessoas às quais Paulo está se referindo, aqueles que os presidiam no Senhor e os admoestavam. Então, a gente está olhando aqui para o aspecto coletivo da comunhão cristã, né? Então, primeiro, Paulo está focando aí na atitude daqueles irmãos com os seus líderes, por conta do trabalho, diz Paulo, por conta do trabalho dedicado àqueles irmãos, pelo zelo por suas vidas em Cristo. O apóstolo orientou aqueles irmãos a terem máxima consideração e amor pelos seus líderes. Paulo é muito claro aí, né? Que em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Então percebam, irmãos, essas pessoas se dedicavam àquela comunidade, aquelas igrejas locais, no caso aqui de Tessalônica. Eram cristãos que tinham os seus desafios diários, que tinham as suas batalhas na família, mas que, além de tudo isso, como os demais, ainda estavam incumbidos de cuidar do rebanho, de admoestar, de orientar, de ensinar, de instruir. A palavra discípulo, ela termina lá em Atos capítulo 20, a última inferência, Atos 21, né? Depois não aparece mais, aí você vai encontrar nas cartas instrução, instruir, transmitir. O princípio é o mesmo. Os apóstolos não negligenciaram aquilo que Jesus deixou. O nome talvez mudou, mas a mesma ideia, a vida de Deus era transmitida, a palavra de Deus que eles receberam, eles transmitiam. E algumas pessoas, no meio da comunidade, presidiam, orientavam, lideravam, serviam. E por conta disso, diz Paulo, eles mereciam um apreço, eles mereciam uma consideração. Por isso, nós estamos refletindo nessa manhã sobre isso. Eram pessoas que não eram mais importantes no corpo de Cristo, nem faziam parte de uma classe especial. Eram membros do corpo, mas que foram levantados por Deus, que foram habilitados com dons espirituais para cuidarem daquele rebanho. Por isso mereciam o apreço e o cuidado. Aprove ao Senhor fazer assim, que homens de Deus fossem separados para encorajarem a igreja, prepararem a igreja para a obra do ministério. Qual é a obra do ministério de Efésios 4? É fazer discípulos. O pastor Ari Veloso, o pastor da igreja Batista do Morumbi, ele dizia o seguinte: olha, Jesus só deu uma ordem para a gente: ide, façam discípulos, o resto a gente que inventou. Nós só temos uma ordem, como foi falado aqui nessa manhã. O que Jesus deixou para mim, para você, para nós, a sua igreja, é ser e fazer discípulos de Jesus. E aí, para que os irmãos sejam habilitados, Deus, na sua sabedoria, a gente lê isso em Efésios capítulo 4, Ele mesmo concedeu uns, nós temos aqueles dons ali, aqueles ministérios de Efésios 5, para aperfeiçoamento dos santos, para o preparo
para a obra do ministério, para o desempenho do ministério, que é de toda a igreja. Não há um grupo de espectadores e um grupo de realizadores. Toda a igreja foi chamada a fazer discípulo. Todo o povo de Deus. Só que Deus, na sua soberania, Ele usa pessoas com dons específicos, sobretudo da palavra, para instruir, para encorajar, para orientar. E então Paulo está dizendo que essas pessoas deveriam ser consideradas com apreço, com amor, né? Porque elas estavam se dedicando à comunidade. E o objetivo final de Paulo está no versículo 13. Né? Qual era o alvo final de Paulo, né? Na última parte? Vivam em paz uns com os outros. Eu estava ouvindo esses dias alguém dizer que para uma sociedade dividida, Deus levanta uma igreja em unidade. Uma igreja unida, uma igreja que vive em paz. Não uma igreja que não tenha problemas, não uma igreja que não enfrenta dificuldade, mas que resolve biblicamente, que trata biblicamente as suas demandas. E nós vamos ver agora que é a próxima consideração de Paulo. Se por um lado ele diz que os liderados deveriam honrar e apreciar aqueles que foram levantados para guiá-los no Senhor, por outro lado, Paulo vai dizer que todos nós, toda a igreja é responsável pela saúde do corpo. Mais uma vez, nós somos desafiados a viver aquilo que nós chamamos de o sacerdócio universal de todos os crentes, de pararmos de terceirizar certas coisas, achando que só um grupo especial faz. Não, todos nós fomos chamados, todos nós somos responsáveis pela saúde da igreja. Se você é membro do corpo, você foi chamado a orar, a encorajar, a abençoar, a fortalecer. Vejam o que Paulo vai dizer aí no versículo de número 14. Também exortamos vocês, irmãos. Veja, ele não está se referindo aos líderes, mas vocês, irmãos. Aqui admoestem os que vivem de forma desordenada. Então, naquela comunidade, algumas pessoas estavam vivendo de maneira desordenada. E o que elas precisavam? Precisavam ser admoestadas. Consolem os desanimados. Algumas pessoas estavam vivendo um momento de desânimo, de tristeza, que faz parte da nossa caminhada. Essa é a linguagem bíblica. É que nós vivemos numa sociedade com tanta influência do humanismo que há diagnósticos tão precipitados que parece que nós vivemos de uma outra substância, faz parte da vida. Quantos cristãos experimentaram tristezas na sua caminhada? Não viveram profundamente o tempo todo tristes, mas nós podemos viver assim. Podemos ter momentos assim de desânimo. Então, o que acontece na comunidade? Nós devemos consolar. Alguns estavam vivendo em fraqueza. Alguns estavam vivendo momentos de fraqueza espiritual. E Paulo diz, amparem os fracos. E no final ele diz, e sejam pacientes com todos. Isso aqui é uma igreja real. Eu gosto de uma palavra do Dietrich Bonhoeffer, aquele mártir luterano, pastor que morreu decapitado, né? Que lutou contra o governo, contra aquele regime de Hitler. E ele escreve muito sobre a comunhão cristã. Ele disse o seguinte, a pessoa que ama mais seu sonho de uma comunhão cristã do que a própria comunhão cristã, destruirá qualquer comunhão cristã. Às vezes nós vivemos um sonho, né, um ideal de uma comunidade cristã quase que perfeita. E o Bonhoeffer dizia que quem vive esse sonho, mais do que a realidade da comunhão, ele vai estar destruindo. Em outras palavras, quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Então, irmãos, na igreja real nós temos comunhão, graças ao Senhor. Só que Deus estabeleceu para o nosso crescimento o que o Novo Testamento chama de uns aos outros. O alvo do Senhor, para aqueles que nasceram de novo, é que elas cresçam em maturidade, para que sejam mais semelhantes com o Senhor Jesus. E por isso, e para isso, Deus estabeleceu uns aos outros. A comunhão, a importância de vivermos em comunidade,
nos pequenos grupos de comunhão. Eu recomendo, se você ainda não está integrado a um pequeno grupo, onde você pode exercer o pastoreio mútuo, esteja integrado, nos procure, em nome do Senhor Jesus. Mas na nossa caminhada como igreja, Deus nos coloca para nós, ajudarmos o outro. É assim que Paulo vai destacar aqui nesse texto. Na igreja real, na qual cristãos estão num processo de santificação progressiva, se alguém está trilhando um caminho de insubmissão ou obstinação, na NAA diz de forma desordenada, Paulo declarou que essa pessoa precisava ser admoestada. Faz parte da igreja real. Em algum momento, por alguma brecha, pessoas passam a viver de maneira obstinada, desordenada. Aí Paulo diz o que para eles? O que essas pessoas precisam? Versículo 14, exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. A ideia desse termo vem do uso militar, que expressa uma chamada de atenção com firmeza, mas também com graça e amor. Porque o rebelde, diz o Salmo 68, verso 6, ele habita em terra estéril. E às vezes, irmãos, por um ataque maligno ou por uma falta de vigilância, pessoas que fazem parte da igreja enveredam por esse caminho de uma vida desordenada. E elas precisam ser admoestadas. A gente acha que a comunhão é só no momento que a gente canta e diz assim, meu irmão, você é lindo, né? Eu me lembro que eu estava em Bento Ribeiro, o pastor Álvaro Trindade, ele era espontâneo, falou assim, meu irmão, diz para o seu irmão que ele é lindo. Eu olhei para o lado, o irmão tinha 2 dentes, 2 pontas abertos. Falei, meu irmão, o seu sorriso é lindo, né? Ele falou assim, diz para ele que o sorriso dele é lindo. Você vai ver pela fé, né? E o nosso alvo era ajudar aquele irmão, né? Então a gente acha que isso, diz para o seu irmão, né, levanta a mão, mas é mais do que isso, é viver. Essas comunidades, elas viviam juntas, elas congregavam na mesma casa. Então não tinha como alguém viver desordenadamente e não ser chamado a atenção no próximo encontro. Meu irmão, você está dando brecha para Satanás. Você está vivendo um caminho perigoso de rebelião, de desobediência à palavra de Deus. E toda vez que a gente faz isso, as consequências vão acontecer. E nós estamos falando isso em Cristo, no Senhor, porque nós queremos você curado, restaurado. Isso é a igreja real, querido. Não é aquele sonho que o Bonhoeffer diz. A gente acha que já está no céu. E tem gente que muitas vezes se enfraquece por causa disso, porque ele já acha que está no céu. E não estamos ainda. Na igreja real, na qual cristãos estão num processo de santificação progressiva, se alguém está desanimado, esse irmão precisa ser confortado ou consolado. E aqui nós nos lembramos do Espírito Santo, o Paráclito, né? Essa é a palavra usada aqui, aquele que nos consola, aquele que nos encoraja. Louvado seja Deus. Como é bom você trazer uma palavra do Espírito para encorajar aquele irmão que estava fraco, que estava desanimado, que estava precisando de uma palavra. Atos 9:31 diz que a igreja crescia em número, a igreja tinha paz por toda Jerusalém, Judéia, Samaria, e ela caminhava na coragem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá coragem, irmãos. Porque as batalhas são grandes. Nós não estamos numa Disneylândia. Nós não estamos, irmãos, no lugar de descanso. Nós estamos no lugar de batalha ainda. Nossa luta não é contra a sangue nem contra a carne. Às vezes há pessoas que estão desanimadas, que perderam o ânimo, mas que podem ser encorajados porque fazem parte do corpo de Cristo e o Espírito Santo habita no nosso meio e a palavra de vida está no nosso meio. Por isso, uns aos outros. Paulo diz, olha, esses que estão desanimados, eles precisam ser consolados. Barnabé, filho da exortação, né? Consolando. Ele chega em Antioquia, ele vê a graça de Deus, ele exorta aqueles irmãos a permanecerem firmes. Como isso acontece no nosso dia a dia? Quando nós oramos uns pelos outros, nos pequenos grupos, isso é muito comum. E aí, Deus nos chama para essa comunhão. Na igreja real, na qual cristãos estão num processo de santificação progressiva, se alguém está fraco, esse irmão precisa ser amparado ou auxiliado. Às vezes há momentos de fraqueza.
às vezes há tristezas que fazem parte da nossa caminhada. Nós olhamos para os salmistas e muitas vezes chorando, lamentando, mas diante do Senhor. Não lamentando com o vizinho, mas lamentando na presença de Deus. Até quando, Senhor? Isso é legítimo, porque você está reconhecendo que é o Senhor que pode reverter aquela situação. Nós passamos por isso e muitas vezes nós somos amparados, nós somos alentados por conta da comunhão em Cristo Jesus. Irmãos, isso é lindo demais, porque nós vivemos numa sociedade egoísta, em que as pessoas choram sozinhas, em que as pessoas celebram as suas vitórias sozinhas, mas nós pertencemos ao corpo de Cristo. A nossa salvação, a decisão por Jesus, por uma obra do Espírito que nós não podemos produzir, ela foi tomada individualmente, mas a vivência da nossa fé, ela é coletiva, ela é comunitária. Você não precisa chorar sozinho, você não precisa estar vivendo os seus momentos de fraqueza, esconder, porque há alguém do seu lado, há um irmão, uma irmã que está do seu lado, querido, e foi chamado para te encorajar. Por isso nós precisamos permanecer firmes na presença de Deus. Agora percebam que esse cuidado é de responsabilidade de todos. Paulo diz, também exortamos vocês, irmãos, aqui admoestem, vocês, irmãos, aqui consolem, vocês, irmãos, que amparem no ambiente de paciência. Ele termina o versículo 14 dizendo, e sejam pacientes com todos. Nem todos têm o mesmo ritmo de crescimento. Esse é o desafio. Você que é pai de mais de uma criança, mais de um filho, você lembra como é que foi o desenvolvimento de cada um? Quem tem um só não dá para, né? Quem sabe vem mais aí, Deus sabe, né? Não, o Renatinho já fez que não. Quem tem um só, mas quem tem mais de um já começa a comparar. Poxa, o meu primeiro filho falou com 2 anos, 1 ano e meio, né? O outro já demorou. Cada um tem o seu ritmo, né? E em relação ao nosso crescimento espiritual, da mesma forma. Às vezes você diz assim, puxa vida, aquele irmão continua com a mesma luta de 3 anos. Ele precisa amadurecer. Então, como é que a gente vai poder ajudá-lo biblicamente? O que a palavra orienta? A gente faz parte de um corpo, cada um tem o seu ritmo. Por isso Paulo está dizendo que haja paciência. Mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. O Senhor está trabalhando de glória em glória, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, para que Cristo seja formado em nós, a estatura de um varão perfeito, para que nós não permaneçamos nos mesmos erros, na mesma infantilidade. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, mas agora eu cresci, diz Paulo. Nós temos a mente de Cristo, nós fomos chamados ao crescimento, nós não podemos permanecer da mesma maneira. Por isso, Deus nos colocou no corpo, para sermos encorajados, para sermos admoestados, se for necessário. E às vezes nós não gostamos, mas nós precisamos entender que Deus usa os seus filhos e filhas para o nosso bem, para nos proteger. Ai de Davi se não fosse um Natã. Eu imagino quando Natã vinha na direção dele, já queria dar aquela desviada, né? Mas Natã foi usado pelo Senhor para abrir os olhos de Davi, para dizer, você é o homem. Você está indo para um caminho terrível, do buraco, você vai se perder. E aí Davi se quebranta, ouve a palavra de Deus, cresce, compõe o Salmo 51 e tem uma atitude de mudança, de crescimento na direção da santidade, na direção do crescimento na presença de Deus. Se o discipulado estabelecido por Jesus nos revela o grande quadro da nossa santificação progressiva, porque Jesus falou que nós devemos guardar tudo aquilo que Ele nos ensinou, é algo progressivo, é algo principal, é como se fosse o grande rio que nós estamos passando, mas aqui Paulo está falando de um aconselhamento, de algo específico. Alguns usam a figura, né, de um barco que está no rio, mas de repente esse barco tem algum problema, ele vai se afastar um pouco, ele vai ser tratado, vai ser restabelecido, vai lá para o estaleiro, depois ele vai voltar. O aconselhamento é mais ou menos assim, algo específico, um problema específico que precisa ser tratado para voltar para o grande rio que é o discipulado. É crescermos a cada dia mais na presença do Senhor, como discípulos de Jesus que fazem discípulos. Nós estamos na história, irmãos, como discípulos que foram chamados a fazer discípulos, a levar o Evangelho,
para que o Evangelho cresça, o reino de Deus se expanda para a glória de Deus. Ser e fazer discípulos de Cristo que buscam ser cada dia mais semelhantes. Mas nesse caminhar do discipulado, às vezes há pessoas que estão fracas, às vezes há pessoas que estão desanimadas, ou até mesmo vivendo de uma maneira que não deveria, e aí nós precisamos focar e ajudar, como corpo de Cristo, nessa cultura de cuidado, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 14, Paulo vai dizer que a igreja do Senhor, que é habitada pelo Espírito Santo, que tem a palavra de Deus, toda a igreja é apta para esse trabalho. Romanos 15, versículo de número 14, Paulo diz: e eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. A igreja foi chamada para isso. Logicamente que há pessoas que, por conhecerem mais, estudarem mais a palavra, estarem crescendo mais, podem nos auxiliar de uma maneira mais efetiva, mas toda a igreja foi chamada a cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros e ser suporte para que nós possamos avançar em nome de Jesus. Se em nossa caminhada como igreja temos convivido com pessoas que às vezes vivem em submissão, desanimadas ou até mesmo fracas na fé, temos de admitir que nós somos membros de uma igreja real. Nós estamos num processo de santificação progressiva e precisamos uns dos outros rumo à maturidade. Amém, queridos? Guarde isso no seu coração. Nós estamos num processo de santificação progressiva. Não abra mão disso. Não se entregue quando você cair em algum erro, achando que foi o final. Não, querido, se arrependa. Peça ajuda para alguém. Se há algo que você está enfrentando, você já está há muito tempo preso, peça ajuda. Nós queremos ajudar você em nome de Jesus. Nós precisamos uns dos outros. Nós lidamos com o velho homem ainda. Eu estou lendo o livro do pastor Paul Tripp, Vocação Perigosa, e no primeiro capítulo ele fala que ele não queria admitir, mas ele tinha muita ira do seu coração. Ele lidava mal com certas atitudes, com algumas situações, e ele se escondia atrás do fato de ele ser um pastor. Ele se achava que fazia parte de uma classe especial de cristãos, e isso era um escudo que não o deixava avançar, até que ele foi quebrantado pelo Senhor. E ele entendeu que a sua identidade não era que ele era um pastor, mas um filho de Deus, resgatado, reconciliado pelo Senhor Jesus, que estava num processo de santificação progressiva. Enquanto isso não acontece, irmãos, a gente acha que nós somos intocáveis, nós achamos que somos intocáveis, que nós somos melhores do que os outros, afinal de contas nós temos uma liderança, estamos na igreja há tanto tempo. Não, queridos, nós continuamos precisando da mesma graça, a mesma graça que eu ministro sobre vocês é a que eu preciso para o meu dia a dia, em nome de Jesus. A mesma graça que salva é aquela que nos sustenta na caminhada. Paulo diz a Tito que a graça de Deus se manifestou salvadora, mas hoje ela nos educa para que nós possamos renunciar às paixões desse mundo, a vivermos de uma maneira santa, justa, piedosa, aguardando a bendita esperança. Vejam, a graça nos acompanha do início ao fim. Ela não é somente salvadora, é aquela que nos educa, é aquela que nos orienta, nos coloca no trilho, nos coloca de joelhos, dependentes do Senhor, do Espírito Santo, que nos faz entender que nós somos membros uns dos outros. O grande perigo na nossa caminhada é achar que a gente não precisa mais de ninguém. Posso vir aqui, eu prego, eu dirijo uma célula, eu não preciso da oração de vocês. Esse é o primeiro passo para uma queda espiritual. Quando nós achamos que nós somos suficientes, que nós já aprendemos tudo, que nós já sabemos tudo, que nós não precisamos ser encorajados, que aquele irmão que não tem nenhuma formação teológica, ele tem o Espírito Santo na sua vida, a palavra de Deus está no seu coração, e ele é discípulo de Jesus e pode me abençoar. E como eu sou abençoado, querido, com a igreja, com irmãos que me encorajam, que oram por mim, que me abençoam. Algumas senhorinhas às vezes dizem: pastor, estou todo dia lá orando. Eu falei: não para não, irmã, em nome de Jesus. Se puder aumentar um pouquinho, né? Se puder intensificar, não para. Como nós precisamos. Olhamos para essa comunidade,
pessoas tão distintas, tão diferentes, idades diferentes, momentos diferentes na sua caminhada, mas nós somos membros do mesmo corpo. Gente que está aqui, que ama o Senhor, quer ver a obra de Deus avançando, quer ver vidas transformadas, mas que ainda precisam serem encorajadas, serem admoestadas, serem amparadas, serem fortalecidas. Interessante quando Paulo ele vai citar os seus companheiros, há mais de 100 nomes citados por Paulo no Novo Testamento. Só em Romanos 16 há 26 nomes. Em alguns momentos Paulo diz assim, orem também por mim, orem também por mim. Paulo pode dizer assim, vocês orem uns pelos outros, eu dou meu jeito. Não, orem também por mim. Ele diz, olha, fulano chegou, ele tem sido alento para a minha vida. Enquanto Timóteo não chegou, meu espírito não teve paz. Paulo era alguém cercado de gente, de comunhão. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Bendito é o nome do Senhor, por aqueles que nos admoestam. Por isso Paulo tem essas pessoas em máximo respeito. Aqueles que nos presidem, aqueles que nos admoestam, mas também considerem uns aos outros, porque todos nós somos responsáveis pela saúde da igreja. O aconselhamento é o ministério privado da palavra que diz respeito a toda a comunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Faz todo sentido pensarmos nisso nessa manhã, que vamos participar dessa mesa, nos lembrando daquilo que Cristo fez, para nos reconciliar com o Pai, recebendo a ira santa de um Deus que não convive com o pecado, que poderia nos destruir, mas decidiu nos salvar. Quando nós nos rebelamos a partir dos nossos pais que nos representavam naquele jardim, Deus poderia dizer assim, acabou aqui. A comunidade, a Trindade vai continuar existindo, uma comunidade de amor. Mas Deus colocou a sua glória no homem, para que esse homem vivesse em comunhão com Ele. Nós rompemos, mas o Senhor não desistiu de nós. O sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Deus então promete que lá no capítulo 3, na queda, que viria alguém que esmagara a cabeça da serpente, seria ferido no seu calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente. Primeira vez que o evangelho é pregado, isso nos mostra que para nós entrarmos naquele céu, para nós estarmos em comunhão restabelecida com o Criador, com o Senhor, que é santo, 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 nós precisamos de um substituto. Por isso que a Bíblia vai dizer que Cristo morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu em nosso lugar. A morte dele é substitutiva, para que eu e você não morramos eternamente. Ele morreu a nossa morte, ele pagou a nossa dívida, mas ele, ao fazer isso na nossa vida pessoal, quando o recebemos pela fé, nos tornamos filhos de Deus e membros do seu corpo. Deus poderia ter vários filhos individuais soltos por aí, mas ele nos uniu numa comunhão. A todos nós foi dado o bebê de um só Espírito, então nós precisamos viver essa fé e essa missão de ser e fazer discípulos comunitariamente. Nós não vamos fazer isso sozinhos, queridos. Nós não damos conta disso sozinhos. Por isso, Elias, nas suas dores, quando você acha que você é o último crente, ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Ainda há homens e mulheres que amam ao Senhor na história, que contribuem para o avanço do reino de Deus, que oram, que pregam, que contribuem, que ofertam, que se doam, que encorajam, que acreditam. Bendito é o nome do Senhor, e nós fazemos parte desse corpo de Cristo, da igreja que é real, que está sendo santificada, que está sendo preparada para se encontrar com o seu noivo. Louvado seja Deus. Você faz parte da igreja de Jesus. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você já o recebeu pela fé. Nessa manhã Deus está chamando você a fazer parte dessa comunhão, em nome de Jesus. 2 aplicações, queridos. Como membro do corpo de Cristo, estou ciente de que sou responsável pelo meu crescimento em Cristo e dos meus irmãos. Veja o que Paulo está dizendo. E vocês, irmãos, também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem, a que consolem, a que amparem. Romanos 15, 14, lemos, vocês estão aptos para instruir.
Somos membros uns dos outros, desafiados a compartilharmos as alegrias dos que se alegram e as tristezas dos que choram. Membros uns dos outros. Paulo diz, se um membro sofre, 1 Coríntios 12, todos sofrem com ele, mas se um se alegra, todos se alegram com ele. Que coisa maravilhosa, fazer parte de um corpo. Não precisamos viver isolados, afastados. A vida solitária é uma vida perigosa. O afastamento é algo muito perigoso, queridos, porque a gente fica presa fácil do adversário. Você que gosta de ver aqueles programas de animais, né? Quando um animal ele se afasta, ele é uma presa fácil. Uma presa fácil. Uma ovelha desgarrada. Então, por isso, nós queremos encorajar você nessa manhã, em nome de Jesus. Como a palavra de Deus diz, não abandonando a nossa congregação. Antes admoestemos uns aos outros, quanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. O dia se aproxima, querido. Nós estamos caminhando para aquele dia glorioso, vamos estar para sempre com o Senhor, vamos vê-lo face a face, mas como vivemos enquanto o aguardamos? Ainda estamos aqui, na presença de Jesus, não para ganhar Oscar, né? Mas para ganhar uma coroa incorruptível, que Ele já conquistou em nosso lugar. Aleluia. Qual tem sido a minha atitude em relação aos líderes que Deus estabeleceu na igreja, para me auxiliar em minha jornada em Cristo, por meio da palavra de Deus? Paulo recomendou aqui no texto, que nós os tenhamos em máxima consideração, aqueles que trabalham entre nós, nos presidem, nos admoestam, que às vezes são taxados como chatos, né? Porque tem uma palavra de encorajamento, mas também de uma admoestação no Senhor. Tenho orado por eles, os encorajado e os tratado com a máxima consideração. Veja o que diz Hebreus 13, versículo 17, eu termino com esse versículo. Hebreus 13, versículo 17. No verso 7, o autor diz, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. O alvo aqui é imitem a fé que eles tiveram. No versículo 17, o autor diz, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Zelam pela alma. Eu fiquei me lembrando dos meus pastores, daqueles homens que choraram pela minha vida, daqueles que me admoestaram, que me orientaram no Senhor. Então o autor diz, obedeçam, sejam submissos, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Em outras palavras, nós não somos melhores do que ninguém. Aprove o Senhor nos colocar nessa posição para cuidar, para zelar pela sua vida. Somos tão carentes da graça de Deus. Eu, pastor Alexandre, pastor Érico, os presbíteros da igreja, os líderes de ministério, os professores de escola dominical, os líderes de célula, a diretoria da igreja, todos que estão numa posição de liderança, nós não somos melhores, nós precisamos uns dos outros. E nós carecemos das orações, de fazermos parte dessa engrenagem santa de comunhão. Eu recebo algumas mensagens de alguém dizendo assim, pastor, estou orando pelo Senhor, bota um versículo, né, meu irmão? Como faz bem ao meu coração, né? Como isso nos encoraja, como isso nos abençoa. Isso é muito importante. Nós fomos chamados a pertencer a Cristo, mas fomos chamados a pertencer ao seu corpo também. Não tem como dizer assim, eu amo a Cristo, mas eu não amo a igreja. Existe uma unidade orgânica, é inseparável, a cabeça do corpo. Quem ama Jesus, ama a igreja, a noiva, o corpo. E nós fomos chamados como igreja a levar esse evangelho àqueles que ainda não conhecem o Senhor, para que todos os povos o conheçam até que Ele venha, em nome de Jesus. Vamos orar, querido? Vamos ficar em pé nesse momento? Vamos agradecer ao Senhor porque nós fazemos parte da igreja de Cristo, uma igreja real, que está sendo transformada de glória em glória.
Estamos num processo de santificação, não perca isso de vista. Diga, Senhor, eu quero crescer mais, eu preciso avançar, em nome de Jesus. Preciso aplicar a Tua palavra na minha vida. Quando vier o fogo da provação, que eu possa responder com o Evangelho, que eu possa olhar para a situação, como nós cantamos nessa manhã, olhando para o caráter de Deus, para a rocha da nossa salvação, em nome de Jesus. Quando a tempestade vier, podemos olhar para Jesus vindo ao nosso encontro. Ele é maior que o vento contrário, Ele é maior que a tempestade. Ele diz, sou eu, não temais, sou eu. É interessante que toda vez que a Bíblia fala não temas, que o Senhor fala não temas, Ele dá uma razão para isso. E geralmente é eu estou com você. Geralmente Ele garante a própria presença dEle. Nós vencemos o temor com o temor a Deus. Nós vencemos o temor das dificuldades, das aflições, com o temor, com a reverência, com a fé, com a certeza de que Ele é soberano e que Ele é fiel às suas promessas. E Ele disse que estaria conosco todos os dias. Aleluia! Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, diz o Senhor. Por isso afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, que me poderá fazer o homem? Nós vencemos o temor ao homem com o temor ao Senhor. Nós vencemos o temor às circunstâncias com o temor ao Deus que é maravilhoso. Não tememos aqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma. Nós tememos aquele que mata o corpo e pode lançá-lo no inferno. E nós o tememos não somente pela sua grandeza, não tememos somente pela sua soberania, mas o tememos pela sua graça. O salmista diz no Salmo 130, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Nós o tememos porque Ele nos salvou, nós o tememos porque Ele é doce, porque Ele é gracioso, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, mas porque Ele é gracioso, bondoso e misericordioso. Nós o tememos porque Ele é o Senhor. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado. Nós pertencemos ao Senhor. Pai amado, nós vivemos num mundo egoísta. As pessoas pensam primeiro nas suas demandas. Se der tempo, pensam em alguém, mas o Senhor nos chamou para viver de uma maneira completamente diferente. O Senhor nos chamou para amar ao Senhor acima de todas as coisas e amarmos uns aos outros com o amor que Jesus nos deu, nos ofereceu. Obrigado, Senhor, pela comunhão em Cristo, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, desde os mais novinhos até os mais experimentados, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada membro do corpo de Cristo. Obrigado por pertencermos à família de Deus, por podermos adorar, celebrar, servir juntos ao Senhor, para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Prepara-nos agora para participarmos dessa mesa, não somente simbolicamente, mas reconhecemos a presença de Jesus no nosso meio, a presença real do Senhor nessa celebração, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.